Seja bem-vinda a mais um encontro, onde nós vamos conversar um pouco mais sobre a ansiedade. Sim, nesses dias que nós estamos aqui unidas para vencer essa ansiedade. E nós partimos do princípio do entender, né? De primeiro saber aonde você está, saber aonde nós estamos, para que a gente possa traçar um plano de ação em direção aonde nós queremos chegar, não é verdade? Aliás, ontem mesmo eu disse assim: olha, se você quer chegar no Rio de Janeiro, por exemplo, e você não sabe onde você está, como que você vai traçar uma rota para chegar até lá, não é isso? Mas é por isso que essa semana de lives e na semana que vem também, eu estou aqui com a missão de te ajudar, de somar um pouquinho que seja na sua vida, para quê? Para que a sua vida possa melhorar, para que você se conheça mais, para que você se conheça, consiga se posicionar e o quê? Vencer a ansiedade à luz da fé católica. Boa noite, Sinara, seja bem-vinda. E por que essas lives? Por que, Cibele? Sim, nós temos um motivo muito especial. No dia 5 de dezembro, na quinta-feira que vem, às 8 horas da noite, eu estou preparando uma super aula, mas é uma aula secreta para quem realizar a inscrição. O que vai ter nessa aula que será muito mais que uma aula? Será uma aula com exercícios terapêuticos para que você vença a ansiedade à luz da fé católica, para você vencer os seus medos, os pensamentos negativos, a sua ansiedade, a sua tristeza, baixa autoestima, para quê? Para que você viva em paz, para que você viva em paz com Deus, com fé e equilíbrio emocional. E ao momento que você consegue se reconstruir na mulher que Deus fez, na mulher que Deus sonhou para você, que é a sua verdadeira essência, você tem a certeza absoluta que a partir desse momento, as pessoas à sua volta também sentirão essa diferença e você poderá ajudar de fato quem está próximo de você. Porque talvez você pense assim: Cibele, eu gostaria tanto de ajudar o meu filho, o meu esposo ou algum parente. Eu percebo tanto que essa pessoa precisa de uma ajuda importante na vida dela e eu quero ajudar. Mas às vezes, na hora que eu vou ajudar essa pessoa, eu coloco os pés pelas mãos e eu acabo falando coisas que eu não queria. Mas aí que eu disse: como você vai dar o que não tem? Por isso, é importante você olhar para você primeiro. Boa noite, Tati, seja bem-vinda. Por isso, é importante olhar primeiro para você, ok? Quando você olha para você, se cuida, você consegue somar na vida do outro. E nesse aspecto que nós estamos falando é da ansiedade, a ansiedade em si. E eu falei do Rio de Janeiro e eu me lembrei de algo muito interessante que eu gostaria de compartilhar com você. Sabe, lá nas férias de julho, nós aqui em casa, nós combinamos, nos organizamos para passar 15 dias viajando. E o foco principal era a Canção Nova, nós iríamos primeiro na Canção Nova, né? Nós fomos de carro, tá? Aí, olha só, nós combinamos, nós ficamos um ano inteiro nos organizando. Olha, nas férias de julho, nós vamos viajar. A nossa viagem, a nossa viagem. E sempre nessa conversa, aqui em casa nós somos em 4, né? Eu, meu esposo, meus 2 filhos, o Luiz e a Maria Clara, aqui em casa. E só falávamos dessa viagem. Chegou a tão esperada viagem. E nós fomos de carro, né? Boa noite, Efigênia. Boa noite, Magna. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Ok. Então, eu estou contando da nossa viagem para
Boa noite, Rosane. Contando aqui da nossa viagem de férias no meio do ano. E aí chegou a hora de fazer as malas, né? Chegou a hora de fazer as malas, e aí eu falei, bom, cada um organiza o que quer levar, e eu falei assim, deixa lá na sala o que cada um quer levar, vamos procurar 2 calças, 3 calças, que uma calça dá para usar por uns 3 dias, dependendo, 2 tênis, um chinelo, coloquem lá na sala que eu vou organizar nas malas. E aí, na véspera, fui eu lá arrumar as malas. Vocês, olha, eu pensei que ia ser 4 malas, já não foram 4 malas, porque aí precisa uma para o calçado, outra para um ferro, outra para o, né, para também tem que caber o secador de cabelo, ainda mais mulheres, né? Nós mulheres sabemos como shampoo. E aí eu falei para o meu esposo, as malas estão prontas, vamos colocar as malas no carro. Vamos. Não coube as malas no carro, de tanta coisa que nós tínhamos. Aí eu falei, calma, né? Aguenta a ansiedade. Volta essas malas para a sala, que amanhã, ainda bem que eu fui prudente e comecei a organizar um dia antes essas malas. Eu falei, deixa aqui na sala que eu vou dar um jeito de diminuir pelo menos 2 malas para a gente viajar. Ok. E eu consegui no outro dia, né? Tive que eliminar coisas que realmente você, isso não precisa, já fui tirando, isso não precisa. Colocamos as malas no carro, as crianças foram sentadas no banco de trás, obviamente, os travesseiros no meio delas, assim. Eu falei, não, é até bom os travesseiros assim no meio, porque aí pode até encostar e dormir. Aí como era meio do ano, eu quis levar coberta, quis levar travesseiro, porque nós tínhamos agendado uma pousada, mas eu não sabia como seria a pousada. Vai que a gente precisaria utilizar os nossos pertences, né? E fomos. E fomos, foi maravilhoso, né? Nós chegamos na Canção Nova, fizemos toda a nossa programação lá, né? Que eu não sei se você conhece a Canção Nova, mas nós gostamos muito de lá. Mas como eu falei para vocês que nós fomos por 15 dias, nós fizemos uma programação grande, porque ali é perto de vários locais, né? Desde Taubaté, que é ali pertinho, aí subindo tem Campos do Jordão, nós fomos em Campos do Jordão também. São Paulo é perto, até nós fomos depois para São Paulo, conhecemos o Morumbi lá, e também o Rio de Janeiro é perto. E aí eu estou chegando aonde eu queria chegar, que eu lembrei quando eu falei para você do Rio de Janeiro. Mas eu nunca tinha viajado assim para o Rio de Janeiro, para São Paulo, e a gente sempre com aquela questão assim, olha, nós não conhecemos, nós vamos levar aqui o celular, o GPS e tal, o Waze, o Google Maps, mas a gente precisa estar muito atento, porque de repente ele leva a gente para um lugar muito perigoso lá, né? Aí eu falei, não, mas está tudo tão tranquilo, nada disso vai acontecer. Aí nós combinamos, se eu não me engano, eu não lembro se foi na terça ou na quarta-feira, porque nós saímos de Cachoeira Paulista de manhã para voltar 6 horas da tarde e estar de volta, porque nós queríamos assistir, né, junto à missa no Pai das Misericórdias com o padre José Augusto. Ok. Saímos cedo, meu esposo é um excelente motorista, aí ele foi dirigindo e a gente lá super animadas, né? Eu na frente com o celular lá no Google Maps, porque eu não me adequei com o Waze, fiquei no Google Maps mesmo. Fomos. Aí já para descer a serra, para chegar no Rio de Janeiro, é uma estrada estreita. Que bom que tem um lado que só desce e tem outro lado que só sobe. Então, quando você desce a serra, não sei se você já desceu para chegar ao Rio de Janeiro, não é um carro que sobe e um desce e outro sobe. Então, se esse lado todos descem, todos estão descendo, e o outro lado que nem se encontra está subindo. Aí a serra, ela é um pouquinho assim, estreita, que é até para passar 2 carros tem que passar com cuidado, porque não tem acostamento. A gente já fiquei até um pouco preocupada já, né? Mas ok. E aí o que tinha na estrada com a gente?
carretas, né? Então, a carreta, ela é cheia de curva. Então, tem as curvas. Aí, a carreta na nossa frente, a hora que ela faz a curva, a carreta, ela tinha que jogar à frente e toda a carreta, né? Então, ela tomava toda a pista. Então, isso foi parando o trânsito. Isso também foi gerando uma certa ansiedade e até um medo, né? Nossa, mas calma, estamos firmes. O clima estava ótimo, tudo bem. Chegamos no Rio de Janeiro, as placas lá, tudo chegamos. É muita novidade, né? Para nós, nunca chegamos lá de carro assim. Aí, várias ruas, várias, nem sei dizer, mas só vai, negócio, 6 ruas que só vai assim carro, muitos carros, muitas motos, aquelas buzinas as buzinas que não paravam. Nossa, mas por que tanta buzina? Aí eu entendi, porque eles buzinam tanto, porque eles estão ali cruzando entre os carros e eles buzinam para que ninguém bata neles, né? Eu não sei se você já passou por uma situação assim, ou viajou dessa maneira, ou mora numa cidade grande, porque a minha cidade aqui é pequenininha, né? Tem 100 mil habitantes, aqui a gente é tudo pertinho, casa, mercado, trabalho, tudo pertinho. E estamos muito alegres lá no Rio de Janeiro, muito alegres. Aí os carros, as motos, aí chegou uma parte lá que tem uma ponte que já passa, eu acho que é uma parte do mar que já desce ali debaixo daquela ponte. Estava tudo muito lindo, mas nós tínhamos 2 objetivos lá no Rio de Janeiro: conhecer o Cristo Redentor, né? Nossa, imagina conhecer o Cristo Redentor. E eu tinha colocado no Google Maps o Cristo Redentor. Estamos lá, faltam tantos minutos, nós vamos chegar. Mas aí, e também tinha um outro lugar que o meu esposo queria ir, que é no Maracanã. E a hora que a gente estava já sentindo Cristo Redentor, o meu esposo viu a placa do Maracanã. Falou assim, ó, o Maracanã é para cá. Veja aí, quanto tempo dá daqui no Maracanã? Eu falei assim, ó, daqui tá dando 15 minutos. Ah, legal, vamos lá então primeiro. Aí já deu seta e fomos mudando a rota e fomos no Maracanã. Tudo muito lindo, muita alegria, né? E fomos até um pouco rápido, porque a gente ainda queria ir no Cristo, que a gente tinha que voltar lá para a missa do Padre José Augusto, né? Esse era um objetivo nosso ali em família. Fomos no Maracanã, as crianças. Bom, gente, tem uma parte muito interessante. Eu do interior, aí você fala assim, vou para o Rio de Janeiro. Vocês acham que eu não estava com medo? Eu estava com muito medo de ser assaltada, de acontecer qualquer coisa, porque o que a gente vê nos telejornais é tão perigoso, né? É tanto medo. E fala, não vamos ficar com o celular na mão, mas só que eu não senti esse medo dentro do carro ali. Mas quando foi chegando no Maracanã, aí a hora que nós paramos o carro, então não sei se talvez você mora até no Rio de Janeiro ou já foi, então é tudo muito grande em comparação à minha cidade aqui de Umuarama, aqui no interior. Aí meu esposo, nós fomos contornando assim o Maracanã, aí foi, e meu esposo já achou um lugar para parar o carro, falou, vamos parar aqui. Mas e agora, como que faz para entrar no Maracanã? Aí a gente desceu e tem um detalhe muito importante. Nós estávamos todos apertados, porque nós queríamos ir ao banheiro. Eu acho que eu não lembro a última vez que eu fiquei tão apertada, porque eu estava assim, eu queria fazer xixi imediatamente, eu não estava aguentando mais, eu não estava conseguindo andar. Mas falou, vamos chegar, nós vamos entrar no Maracanã, e com certeza ela tem banheiro. Aí a gente foi, tinha um pessoal acho que estava querendo comprar ingresso, e tinha até uns policiais lá, mas eu sempre com medo, né? Aí eles falaram, não, você vai por ali. E eu sei que a gente teve que dar a volta inteira ainda numa Maracanã, que é muito grande para chegar lá, daí fomos no banheiro. Aí sim, aí fiquei tranquila. Mas por fim eu acabei não entrando, não pagando para ir lá. Não sou tão fanática assim, não fanática, mas não sou tão assim com campo de futebol. E lá eu não lembro se era R$ 70 por pessoa ou mais, mas aí o meu esposo e as crianças entraram. Eu fiquei na praça de alimentação, tomando um suquinho, descansando.
legal, joia. Acabamos almoçando lá, devido ao horário, e agora nós vamos para o Cristo Redentor. Vamos lá, estamos bem alimentados, já almoçamos. Fomos até o carro, graças a Deus o carro estava lá, não tinha acontecido nada. Aí a gente já pensa, poxa, o que a gente vê no jornal, às vezes é só o lado ruim das coisas, né? Olha, tinha pessoas ali fazendo meditação, correndo. A gente estava numa área agradável e tranquila ali no Rio de Janeiro. Agora, nós vamos para o Cristo Redentor. Vou pegar aqui o meu celular e vou lá colocar. Ah, daqui do Maracanã até o Cristo, dá, não sei se era 20 minutinhos, a gente já ia chegar no Cristo Redentor. Aí falei, e eu que era a copiloto, né? Não, esposo, agora vai, amor, vira para a direita. Oi, Maria Regina, boa noite, boa noite. Boa noite. E aí, vamos lá, amor. Então, vai para frente, agora a próxima à direita, segue reto em um lugar muito bonito. Aí vira a direita, aí vira a esquerda. E de repente, o meu esposo falou assim: olha ali o caveirão. Aí é um carro preto. Eu não sei se você conhece. Eu não sabia que existia. Caveirão é um carro tipo aqueles carros fortes de banco, mas é um carro todo preto. E eu até filmei o caveirão, olha só. Eu falei, nossa, que legal, né? Super alegre. Aí eu perguntei para o meu esposo assim, amor, o que é esse carro? Aí ele falou, o caveirão fica na porta da favela. Eu falei, tá. E aí eu falei, então vira à esquerda, né? Vira à esquerda, à direita. Aí a gente viu que começou a mudar a rua mudou, o ambiente mudou, tinha um grupo diferente, foi subindo, e aí meu esposo falou assim, tá muito estranha essa rua. Aí ele se tocou, né? Porque se o caveirão fica na porta da favela, então nós estávamos entrando na favela. Aí caiu a ficha de todo mundo. E aí, a hora que eu olhei para frente, porque o GPS ainda dava para virar à direita. A hora que o GPS pediu para virar para a direita, tinha um rapaz com uma roupa vermelha, com óculos preto, totalmente diferente do que a gente é acostumado, aqui onde a gente estava. Parece que nós mudamos até de país naquele local. Vocês imaginam o medo e a ansiedade que nós ficamos naquele carro? Eu só sei que eu falei para o meu esposo assim, amor, vira o carro, volta agora. Ainda ele falou, mas voltar para onde? Eu falei, volta, dá ré, nós estamos no lugar errado, volta. E aí a gente foi entendendo o risco que a gente estava ali de entrando em uma área que não era permitida, né? E aí ele virou o carro, deu ré, porque era uma rua estreita, e aí ele acertou o carro e foi indo, e conseguimos sair, mas aí naquele momento a gente só queria o quê? Ir embora. Aí o meu esposo ainda falava assim, vê aí, eu quero ir embora, vamos embora. Aí eu não conseguia nem mexer mais ali direito. Eu falei, ai, volta por onde a gente voltou, volta por onde a gente veio, né? Mas não era tão simples assim, porque naquele momento a ansiedade ela estava muito alta. E o medo, aí a gente começou a pensar tudo ao mesmo tempo, o que a gente estava fazendo com os nossos filhos no carro, que quanta irresponsabilidade da nossa parte naquele momento, né? Inexperiência, estava tudo tão bem, e em questão de 1 minuto, a gente já caiu a ficha e viu o risco que a gente estava correndo por entrar em uma área que tinha até um caveirão na porta, e para nós estava tudo bem, estava tudo lindo, né? E aí conseguimos, não estávamos mais na favela, porque eu não sei se você mora aí, respeito quem mora na favela, mas a gente já sabe de histórias de pessoas que eram de outras cidades e justamente pelo GPS entraram em um local que não era permitido sem saber e até perderam a vida. E isso foi uma das coisas que a gente tinha conversado aqui em casa, ó. Nós não vamos correr o risco de seguir o GPS. E olha o que aconteceu com a gente lá. E nós não iríamos mais no Cristo. O meu esposo falou, olha, nós não vamos mais no Cristo, vamos embora. Vamos embora.
para voltar embora. O tamanho que é o Rio de Janeiro. Nós ali de carro, seguindo um GPS e as placas, né? Por fim, e assim, lá é assim, tem aquele trânsito, talvez eu estou sendo até repetindo muito coisa que você já sabe, mas para mim foi novidade total. Lá, no tanto Rio de Janeiro, São Paulo, eu não estou indo para um lugar e eu errei, eu já volto, contorno a quadra e retomo o meu lugar. Não. Lá, se você errou uma entrada, você vai andar não sei quanto tempo lá para frente para fazer o contorno e voltar para o lugar que você quer. E assim foi. Nós erramos a primeira entrada e quando a gente viu, nós já estávamos, nós passamos em 2 túneis ou 3 túneis e a gente tinha uma plaquinha assim, Cristo Redentor. E a gente nem sabia, não tinha nem condição de parar carro naquele trânsito, e a gente ainda estava muito preocupados, né? Muito a emoção ainda assim, aquele medo, aquela ansiedade. Conseguimos sair, depois subimos a serra de novo, fomos, chegamos lá na pousada, as crianças acabaram ficando na pousada, e eu e o meu esposo fomos à missa do Padre José Augusto, lá no Pai das Misericórdias, e celebramos, né, participamos da celebração da Santa Missa, em ação de graças a nosso passeio e o cuidado que Cristo sempre teve conosco nessa viagem, que foi uma bênção, tirando esse fato, né? Esse fato. Mas qual que foi a nossa conclusão? Não é que o Waze, o Google Mapa, ele nos levou para um local perigoso. É que, do ponto que nós estávamos, para chegar no Cristo, iria passar por uma favela para chegar no Cristo. A favela estava no meio. E foi por isso que ele jogou, porque era o espaço mais curto entre nós estávamos, tinha uma favela no meio e o Cristo lá. Porque se eu tivesse olhado no mapa bem anteriormente, eu iria saber que eu teria que voltar, que nós teríamos que voltar para o Cristo e até aqui, e não cortar caminho pela favela. Então foi isso que o Google Mapa fez com a gente. Então essa foi a nossa história, do nosso pequeno passeio, né, lá no Rio de Janeiro. E se você for no Rio, ou se você for em algum local que você não conhece, eu te recomendo a olhar no mapa até as imagens que o Google Mapa mostra, porque aí você vai saber exatamente aonde você vai passar. E não faça o que eu fiz, né? Apenas ali no Google Maps achando que está tudo bem, porque às vezes não está tudo bem ir por esse raciocínio, ok? E o nosso tema de hoje, voltando aqui para o nosso tema, qual que é o nosso tema de hoje? Você se recorda? Rezo, mas parece que nada adianta. Eu rezo tanto e parece que nada adianta, né? E por que esse tema? Porque realmente é uma queixa, é uma reclamação, às vezes, que acontece, que eu escuto de algumas mentoradas, de algumas alunas, que reza, mas parece que não resolve essa ansiedade, não resolve o que está acontecendo. E talvez você esteja procurando apenas na oração ou apenas na ciência. Mas por que aqui o meu convite é vencer a ansiedade à luz da fé católica, unindo a fé e a razão? Mas eu quero te destacar para você que sofrer de ansiedade não é falta de Deus, de maneira alguma. Deus está com você no seu sofrimento, na sua angústia, em todas as suas situações, e ele te convida à santidade. E por falar em santidade, eu peguei aqui, estou com uma colinha aqui. Você sabia que alguns santos tiveram depressão, tiveram ansiedade? Você sabia? Eu vou pontuar alguns aqui. Se você não sabia, olha, Santo Agostinho foi um santo que teve depressão. Ó, aqui diz assim, ó: pois é,
uma das mais icônicas e sublimes figuras representativas da intensidade da conversão cristã e do poder extraordinário da graça, né? Ele enfrentou, muito provavelmente, altos e baixos dos neurotransmissores. Quando fala neurotransmissores, né, é a parte da ciência, e também a instabilidade psíquica e física, que hoje a medicina ela denomina como depressão. E a sua mãe, a Santa Mônica, ela suportou com paciência e com muita oração. E veja, Santo Agostinho, e é um santo, Santo Agostinho. Vou citar outros aqui. Santa Flora, Santo Inácio de Loyola. Quem mais aqui? Santa Joana Francisca de Chantal teve depressão. São Noel Chabanel, não sei se você conhece alguns desses santos. Santa Elizabeth Anceton, São João Maria Vianney, teve enfrentamentos com essa, conhecido como cura d'Ars, ele é um dos sacerdotes mais queridos da história, modelo de padre, né, de pároco zeloso e pastor. Ele superou as muitas e graves limitações intelectuais para guiar as almas com maestria pelo caminho da vida de graça. Apesar de todo o bem que ele fazia, ele não conseguia enxergar a própria relevância diante de Deus e convivia persistentemente com um forte complexo de inutilidade pessoal, sintoma de depressão que o acompanhou durante toda a vida. Maria Regina, pontuando aqui, Santa Teresinha, olha só. Aqui também Santa Teresa Benedita da Cruz. Esse aqui eu imprimi essas folhas do site Aletheia. É um site católico, ele é credenciado pelo Vaticano. E aí ele trouxe, né, 8 grandes santos que tiveram depressão, vírgula, mas nunca se renderam a ela. Porque, o que eu disse, a depressão, ela não é falta de Deus, ela não é não ter fé. Será que esses santos não tinham fé, que sofreram de depressão? Agora, trazendo para a nossa atualidade, que eu tenho certeza que você conhece, Padre Fábio de Mello já relatou síndrome de pânico, né? Até coloquei um rios há um tempo, Padre Marcelo Rossi, talvez vocês se lembrem da imagem dele, como ele sofreu de depressão, e você acredita que o Padre Marcelo ou o Padre Fábio não têm fé, eles não acreditam em Deus? Você duvida que eles não acreditam em Deus? Você acha que o Padre Marcelo não tem fé, não acredita em Deus? Mas eles também passaram, mas eu digo também porque alguns santos passaram, esses padres que nós temos conhecimento passaram por essa situação, e eu já passei por essa situação, e talvez você que está me ouvindo aí agora, ou essa live gravada, você também passa por essa situação. E aí talvez, se passou na sua mente, ou alguém falou para você que isso é falta de fé, e você ainda se culpou, pensando, poxa, eu deveria ter mais fé então para me curar da depressão, eu quero abrir a sua mente e te dizer que a sua depressão, a sua ansiedade, a sua tristeza, esse medo, tudo isso que te impede de viver a vida que Deus preparou para você, não é falta de Deus, não é falta de fé. Mas o que é então, Cibele? É uma condição. É uma condição que você passa nesse momento. Uma condição que pode ter sido geradas por N situações. Pode ser genética, pode ser que alguém da sua família, pode ser o ambiente que você vive, pode ser a sua história, tudo que você ouviu, sentiu quando você era criança, pode ser algum trauma, a perca de um ente querido. Isso, N situações, como eu disse.
A vida de cada um aqui é sagrada, a sua vida é sagrada, você tem a sua história e que devido a algum acontecimento, porque a vida ela não é estática, a vida é em movimento, sempre tem coisas acontecendo na nossa vida. Então, devido a alguma coisa que aconteceu aí, algum comportamento, algo nesse sentido, também que pode ter acontecido, você está sentindo uma ansiedade que está te atrapalhando. Por quê? A ansiedade, ela é um dom de Deus, sabia? Se você tem vergonha ou se você se sente mal de falar para alguém em algum momento que você teve ansiedade, eu falar para você que lá na minha viagem ao Rio de Janeiro, eu tive ansiedade naquele momento, quando nós tínhamos que ter uma decisão urgentíssima e sair daquele local, eu tive ansiedade. E a ansiedade foi muito importante naquele momento. Você imagina se eu não tivesse, se nós não tivéssemos tido ansiedade para nos mover e tirar daquela situação, aonde que nós estaríamos? Aonde que nós teríamos entrado com aquele carro? Será que eu ia ficar, tudo bem, vai, segue mais ali. Não. Deus nos criou perfeitos, perfeitas, né? A maioria aqui somos mulheres, então vou falar para você, mulher, Deus nos criou perfeitas. A ansiedade, ela é uma emoção. É normal ter ansiedade. Então, se alguém chega para você e fala assim, eu tô com ansiedade. Que bom que você tem ansiedade. Eu também tenho. Mas lembrando, a ansiedade, ela nasce da emoção do medo. O medo é uma emoção básica que nós temos. E a ansiedade, ela nasce da emoção do medo. Então, é a emoção secundária. Por quê? Quando eu percebo que surge um medo, eu estou em risco, o meu corpo ele vai se preparar para fugir dessa situação, para sair desse risco, para correr, para resolver, vai tremer, né? Eu vou tremer, eu não vou pegar o celular aqui, vou ver onde que está o Google Maps aqui, que ponto que eu preciso ir, porque eu tive aquela ansiedade naquele momento que eu precisava sair daquele local. Mas em qual momento que a ansiedade ela deve ser observada com mais atenção? Quando essa ansiedade ela se transforma em um transtorno. E que momento é esse transtorno? Quando a ansiedade não deixa mais você viver a sua vida normalmente. Quando a ansiedade pode atrapalhar você no seu emprego, né, na sua casa, no seu relacionamento com os seus filhos, nos seus afazeres diários, na sua forma de dormir, no seu sono, pensamentos só no passado, quando você não consegue pensar o futuro, porque você só fica no passado e não vive o presente, e muito menos pensa no futuro. Quando essa ansiedade, ela gera esse desequilíbrio, precisa voltar ao equilíbrio. Veja, se você está aqui, precisa voltar. Precisa voltar ao equilíbrio. É preciso pedir ajuda. E talvez esse pedir ajuda já seja um incômodo para você. Como você vai assumir que precisa de ajuda? Mas eu digo para você que você precisa se posicionar e não se render. Ontem nós decidimos, né, nós já estamos decididas, olha aqui a postura, quando eu falo decisão, a minha postura já muda. Eu vou vencer essa ansiedade à luz da palavra de Deus. Você vai vencer a ansiedade à luz da palavra de Deus. Ok? Então, fique claro que essa ansiedade, ela gera todas essas situações e também reações. Ela gera reação física, porque o seu corpo ele vai se preparar para correr, para respirar, mas você precisa essa agilidade. E isso nós lembramos lá do homem da caverna, porque o homem da caverna, ele tinha que caçar para sobreviver, corria riscos de animais e também tinha aquelas catástrofes na terra, né? Então, às vezes tinha que
Poderia ter uma avalanche ou um terremoto, ele tinha que correr realmente. Olha, tá vindo uma onça aqui me pegar. Se eu não correr, eu posso morrer. Mas essa ansiedade, esses pensamentos que te geram esse sentimento, que até se parece a esse leão que vai te atacar, tudo isso que está te atrapalhando, para quem vê a olho nu, não existe isso, é um exagero da sua parte. Mas esse medo, ele é real. Quando você sofre de ansiedade, quando o seu coração palpita, quando você sente as suas mãos frias, quando você acha que vai morrer, que vai ter uma parada cardíaca e você precisa ir para o plantão, precisa ir para um pronto atendimento porque você acha que está com um problema no coração. Esse sentir, ele é real. Ele é real. Você entenda que esse sentimento, sim, ele é real. Que você sente isso e que você sabe que não precisaria estar sentindo isso quando você começa a dialogar com você mesmo. Mas uma das dicas, se eu posso dizer assim, acalma o seu coração se você tiver um momento de ansiedade. Por quê? Esse momento, ele gera de 5 a 10 minutos. Por mais que pareça uma eternidade, se você sentir algo nesse sentido, eu convido você a entender que se você parar, respirar, acalma, vai passar. Vai passar. Isso é inteligência emocional. E se você rezar uma jaculatória, a hora que você sentir tudo isso, se você ficar num local calmo, controlando a sua respiração e falar uma jaculatória do seu agrado, como por exemplo, Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Vai passar. Ou peça para o Espírito Santo também uma jaculatória de sua preferência. Vai passar. Ok? Entenda, estamos encerrando o nosso encontro de hoje, mas o que eu quero que fique cravado no seu coração, jamais permita que digam, ou você mesma diga a você mesma, eu tenho ansiedade, me falta fé. É por isso que eu sofro. Eu tenho depressão porque eu não tenho fé. Jamais coloque essa culpa nas suas costas, no seu coração. E não acolha frases fanáticas. Não sei se na sua cidade tem, mas às vezes tem uma outra pessoa tão... Eu chamo de fanático, né? Que às vezes fala, quer julgar, quer ser Deus na vida do outro, quer apontar que você tem depressão porque você tem falta de Deus, porque se você tivesse Deus, você não teria depressão. E muitas vezes a pessoa que te julga, ela não está olhando a trave que está no olho dela. E como Jesus disse na cruz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quando alguém te julgar, pense, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, e eu também os perdoo porque eles não sabem o que fazem e o que estão falando. Ok? A Maria Regina faz a oração de São Bento. Gosto muito também da oração de São Bento. Eu gosto da medalha, da oração da medalha das duas cruzes. Ela é maravilhosa, né? Eu me identifico muito com a oração da medalha das duas cruzes.
Então, independente, né? Olha como a nossa Igreja Católica é riquíssima. Quantas orações, quantas jaculatórias que você pode se identificar, né? E procurar esse auxílio neste momento. Então, não é falta de fé, não é falta de Deus, mas é uma condição e que precisa ser tratada, precisa ser acompanhada. E a nossa aula do dia 5 já vai ser uma oportunidade para que você olhe mais para você e comece a vencer tudo isso que te impede de viver a vida que Deus sonhou para você, ok? Vamos encerrar, como de costume, com a nossa oração. E hoje, a nossa oração será oração pela cura das feridas emocionais geradas pelo medo. Oração pela cura das feridas emocionais geradas pelo medo. A Maria Regina concordando aqui, a Sinara também concordando, né? É isso, queridas, nós precisamos abrir a nossa mente, né? E deixar o conhecimento também entrar na nossa mente, para que a gente seja, nós já somos inteligentes, mas nós precisamos começar a ter discernimento de tudo isso que está acontecendo. Vamos rezar juntas então. Senhor, Tu és a minha força e segurança, a minha luz e salvação. Confio em Ti e no Teu amor. Eu sei que contigo conseguirei superar todos os meus temores. Eu creio na Tua vitória por mim e na autoridade de Teu nome. Renuncio hoje a toda espécie de medo que me acorrente e subjugue. Eu fui criada para a liberdade e felicidade. Repita comigo. Eu fui criada para a liberdade e felicidade. Não mais deixarei dominar por emoções estragadas. Confio no teu amor e tomo posse da tua vitória que preparastes para mim. Vamos repetir? Confio no teu amor e tomo posse da tua vitória que preparastes para mim. Sou uma vencedora. Repita comigo. Sou uma vencedora. Assumo a coragem do teu espírito. O medo não mais me dominará. Apenas o teu amor. Amém. Encerramos assim o nosso encontro de hoje. Eu agradeço muito a sua presença aqui comigo. Eu imagino os seus compromissos, os seus afazeres, quantas coisas, né, você tem a fazer e você está aqui comigo. Estamos juntas aqui, né, aprendendo, rezando. Deixa eu ver aqui o que a Rosane disse. Eu fui criada para liberdade e felicidade. Isso. Confio no teu amor e tomo posse da tua vitória que preparastes para mim. Sou uma vencedora. É isso. É esse o caminho. É esse o caminho. Parabéns, Rosane. E parabéns a vocês que não escreveram aqui, mas eu sei que estão acompanhando. Obrigado por todo o conhecimento. Eu que agradeço a presença de vocês aqui comigo. Rosane, amém. Souza, Deus Pai, cheio de amor e bondade, pelo poder do nome de Jesus. Amém, amém, Souza. Efigênia, amém. A Rosane, oração lindíssima. Maria Regina, amém. E eu ficaria muito feliz, eu vou ficar muito feliz
de encontrar vocês na aula do dia 5 de dezembro, onde nós vamos fazer um encontro pelo Zoom. Nós vamos poder olhar uma para a outra, não vai ser pessoalmente, mas vai ser transmitido ali pelo Zoom, né? Nós vamos poder nos conhecer, conversar e viver essa aula, né? Que eu estou preparando com muito carinho para que vocês vençam a ansiedade à luz da fé católica. Vença todo o medo, toda a tristeza, todos os pensamentos negativos, domine esses pensamentos negativos para que você viva em paz, com fé e com Deus e com equilíbrio emocional. Se você não fez a sua inscrição ainda, fica o convite para você realizar a sua inscrição. Está lá no link da minha bio. Efigênia, obrigada por essa linda oração. Eu que agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui. E se puderem, amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui novamente às 8 horas, o nosso horário combinado, tá bem? Fiquem com Deus, uma ótima noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Um beijo.